Neste vídeo, eu vou ler um trecho do livro Entre os Monges do Tibete, de Lobsang Rampa. Neste trecho vai ser abordado como criar formas de pensamento, o poder da imaginação e do subconsciente. Nas areias escaldantes, em meio aos edifícios de pedras cinzentas, com o sol ofuscando, um pequeno grupo de homens seguia seu caminho pelas ruas estreitas. Depois de alguns minutos eles pararam diante de uma porta em mau estado, bateram e entraram. Algumas poucas frases abafadas foram trocadas, após o que os homens receberam archotes que foram acesos e dos quais caíam gotas de resina. Devagar eles seguiram por corredores, descendo cada vez mais, em meio às areias do Egito. A atmosfera enjoativa, doentia, penetrava pelas narinas, nauseante no modo como se prendia a mucosa nasal. Quase não havia luz alguma ali, a não ser aquela vinda dos portadores de archotes, que seguiam à frente da pequena procissão. Enquanto se internavam mais pelo túnel subterrâneo, o odor tornou-se mais forte, o odor de olíbano, de mirra, e das estranhas plantas exóticas vindas do Oriente. Havia, também, o cheiro de morte e de podridão, de vegetação que se deteriorava. Sobre a parede distante, havia uma coleção de canopos, contendo as vísceras e o coração dos cadáveres que estavam sendo embalsamados. Esses vasos tinham rótulos, que descreviam minuciosamente o conteúdo exato e a data em que haviam sido fechados. O cortejo passou por eles, quase sem qualquer estremecimento, e prosseguiu, passando pelos tanques de nitro em que os corpos eram imersos por 90 dias. Ainda agora, naqueles tanques, e de vez em quando, um servente vinha e empurrava um corpo para baixo, com uma vara comprida, e o fazia virar-se. Quase sem olhar os corpos flutuantes, a procissão prosseguiu para a câmara mais interior, e lá, apoiado em pranchas de madeira odorífera, estava o corpo do faraó morto, envolto em tiras de linho bem impregnadas de ervas olorosas e ungüentos. Os homens entraram e 4 carregadores tomaram o corpo e o colocaram num sarcófago de madeira leve, que estivera apoiado em uma parede, e depois, erguendo-o à altura do ombro, eles se voltaram e acompanharam os portadores de archotes, saindo da câmara subterrânea, e passando novamente pelos tanques de nitro e pelas câmaras de embalsamadores do Egito. Próximo à superfície, o corpo foi levado a um outro aposento onde uma fraca luz do dia entrava por orifícios pequenos. Ali, foi tirado do sarcófago bruto de madeira e colocado em outro, que tinha a forma exata do corpo. Suas mãos foram postas sobre o peito e amarradas com um cordão e fortes ataduras, sendo um papiro atado a elas, contando a história do homem que morrera. Alguns dias depois, diversos sacerdotes de Osíris, Ísis e Horus chegaram. Cantaram suas orações preliminares, conduzindo a alma do morto pelo mundo inferior. Também ali os mágicos, feiticeiros do Velho Egito, prepararam suas formas de pensamento essas que guardariam o corpo do homem morto e impediriam que vândalos abrissem o túmulo e perturbassem sua paz. Por toda a terra do Egito foram feitas proclamações, anunciando as penalidades que seriam impostas a quem violasse o túmulo. As punições eram as seguintes: em primeiro lugar, a língua do violador seria arrancada, e depois suas mãos cortadas à altura dos punhos. Alguns dias depois, ele seria estripado e enterrado até o pescoço nas areias quentes, e ali passaria as últimas horas de sua vida. O túmulo de Tutancâmon ficou conhecido na história devido à maldição que caía sobre os que o violavam. Todas as pessoas que entraram no túmulo de Tutancâmon morreram, ou vieram a sofrer de doenças misteriosas e incuráveis. Os sacerdotes do Egito conheciam uma ciência, hoje perdida, a ciência de criar formas de pensamento para efetuarem tarefas que se acham além da capacidade do corpo humano. Mas essa ciência não precisava ser perdida, porque qualquer pessoa com um pouco de prática e perseverança pode criar uma forma de pensamento que agirá para o bem ou para o mal. Qual o poeta que disse: "Eu sou o capitão de minha alma"? Esse homem proferiu uma grande verdade, talvez maior do que ele próprio o percebesse, porque realmente o homem é o capitão de sua alma. Os ocidentais têm observado as coisas materiais, as coisas mecânicas, tudo que tem a ver com a vida mundana. Eles têm procurado explorar o espaço exterior, mas não conseguiram explorar o mais profundo mistério de todos, o subconsciente do homem, pois este, o homem, é 9/10 subconsciente, e isso quer dizer que apenas 1/10 dele é consciente. Apenas 1/10 do potencial humano se encontra submetido às suas ordens volitivas. Se um homem conseguir ser 1,5/10 consciente, nesse caso torna-se um gênio,
mas os gênios que existem sobre a Terra o são em uma direção, apenas. Muitas vezes, mostram-se deficientes em outras coisas. Os egípcios, nos dias dos faraós, conheciam bem o poder do subconsciente. Eles sempre sepultavam os faraós em túmulos profundos, e com suas artes e conhecimento da humanidade criavam sortilégios, criavam as formas de pensamento que guardavam esses túmulos e impediam que os intrusos entrassem, sob pena de ficarem gravemente doentes. Mas nós podemos criar formas de pensamento que façam o bem. É preciso, no entanto, ter certeza de que sejam para o bem, porque uma forma de pensamento não sabe distinguir o bem do mal. Elas farão qualquer das duas coisas, mas a forma de pensamento má virá, ao fim, vingar-se de seu criador. A história de Aladim é, na verdade, a história de uma forma de pensamento que foi conjurada, mas isso veio de uma antiga lenda chinesa, uma em meio a outras lendas que são literalmente verdadeiras. A imaginação é a maior força sobre a Terra. Se, na vida cotidiana, soubéssemos aproveitar a imaginação, nesse caso poderíamos alcançar o que agora achamos serem milagres. Podemos, por exemplo, ter algum ser querido que esteja sofrendo com uma doença, para a qual a ciência médica ainda não tenha encontrado cura. Essa pessoa poderá ser curada se criarmos uma forma de pensamento que entre em contato com o eu maior da pessoa doente, e o ajude a materializar-se para criar partes novas do corpo. Desse modo, uma pessoa que sofra de diabetes poderia, com a ajuda adequada, recriar as partes danificadas do pâncreas que causam a doença. Como podemos criar uma forma de pensamento? Bem, é fácil. Vamos tratar disso agora. Em primeiro lugar, é preciso decidir o que se quer realizar, e ter a certeza de que será para o bem. Em seguida, devemos chamar à cena a imaginação, e visualizar com exatidão o resultado que visamos. Suponhamos que uma pessoa esteja doente, com um órgão invadido pela doença. Se vamos criar uma forma de pensamento que traga auxílio ao caso, temos de visualizar exatamente a pessoa de pé à nossa frente. Devemos procurar visualizar o órgão afetado. Tendo esse órgão figuradamente diante de nós, devemos visualizá-lo como em cura gradual, e devemos fazer uma afirmação positiva nesse sentido. Assim, criamos essa forma de pensamento visualizando a pessoa, e imaginamos que ela esteja em pé ao lado da pessoa atingida, e com poderes supranormais estendendo-se ao interior do corpo dessa pessoa doente, com um contato curativo que faz a doença desaparecer. Em todas as ocasiões devemos falar a forma de pensamento que tenhamos criado com voz firme e positiva. Não deve, em momento algum, haver qualquer dúvida ou suspeita de negativismo, e tampouco qualquer indecisão. Devemos falar na linguagem mais simples possível, e do modo mais direto possível. Devemos falar-lhe como faríamos com uma criança bastante atrasada, pois essa forma de pensamento não dispõe de raciocínio, e pode aceitar somente uma ordem direta, ou uma afirmação simples. Pode haver uma lesão em algum órgão, e devemos dizer a essa forma de pensamento: você vai agora curar tal ou qual órgão. O tecido está ficando bom. Será preciso repetir isso diversas vezes por dia, e se visualizarmos nossa forma de pensamento realmente em trabalho, nesse caso ela irá mesmo ao trabalho. Isso deu certo com os egípcios, e pode dar certo com as pessoas de nossos dias. Existem muitos exemplos verificados de túmulos que foram assombrados por uma figura indefinida. Isso é porque os mortos, ou outros, pensaram com tanta intensidade que realmente criaram uma figura de ectoplasma. Os egípcios, nos dias dos faraós, sepultavam o corpo embalsamado de seu soberano, mas adotavam medidas extremas para que suas formas de pensamento estivessem vivas após milhares de anos. Matavam escravos lentamente, dolorosamente, dizendo-lhes que teriam alívio para sua dor, no mundo do além, se ao morrerem proporcionassem a substância necessária com que pudesse ser criada uma forma de pensamento substancial. Os registros arqueológicos apresentam documentários circunstanciados comprovando as assombrações e maldições nos túmulos, e todas essas coisas são apenas o resultado de leis absolutamente naturais, absolutamente normais. As formas de pensamento podem ser criadas por qualquer pessoa, bastando um pouco de prática, mas é preciso antes, em todas as ocasiões, concentrar-se no bem para que as criemos, pois quem desejar criar formas de pensamento mas pode ter a certeza de que elas se voltarão contra quem as criou, e lhe causarão o maior mal, quer no plano físico, mental ou astral.